Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a nosso encontro de URCA em Destaque. Eu sou o professor Javier e estou aqui para ajudá-los, né, a que vocês possam obter uns bons resultados na prova da URCA, na prova de vestibular. Então, eu estou aqui para ajudá-los a facilitar um pouco a resolução das questões, ok? Para que vocês consigam gabaritar e se deem muito bem nessa prova. Eu, primeiramente, trouxe algumas dicas, ok? Algumas dicas de como é essa prova e mais ou menos como vocês podem resolvê-la. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos a ver o slide para ver como é o estilo dessa prova. Aqui eu trouxe algumas dicas, como vocês podem ver aí na tela, né? Primeiro, conhecer o certame no qual você concorrerá é de extrema importância, ok? Eis aqui algumas dessas dicas sobre o estilo de questões da Universidade Regional do Cariri. Então, o primeiro que vocês devem saber, meninos, é que são 15 questões interpretativas, ok? Da língua espanhola, com enunciados e opções A, B, C, D e E. Nesse caso aqui, as opções elas vão estar em português, ok? O texto ele vai estar em espanhol, mas as cinco opções do enunciado elas vão estar em português, então já facilita um pouco, ok? Textos, por vezes, podem ser longos, textos longos. Vocês vão ver, né, alguns que eu vou trazer para vocês. Eles vão estar divididos em trechos, em várias partes. Tipo, um trecho ele vai compreender 5 questões, outro trecho do texto mais 5, ok? Com a possibilidade de uma ou mais questões serem retiradas de cada trecho. Pautas políticos sociais, sempre presentes em cada aplicação, abordando temas contextualizados e conectados com a realidade atual. Então, muito importante isso, ok? Que vocês dominem esses conhecimentos políticos e sociais que estiverem acontecendo na atualidade desse momento. Diversidade de gêneros textuais, já foram utilizados textos jornalísticos, científicos, cartoons, charges, tirinhas, resenhas, cartazes, etc. É comum a utilização de perguntas sobre o texto, ok? E comum também é a presença de questões que pedem a opção incorreta. Tipo, vai ter 5 opções, aí qual delas não encaixa de acordo com o texto. Também eles cobram muito isso. Exigência de uma consciência político-social por parte do candidato, muito importante. Outra dica é a dica de leitura, ok? Você leia primeiro as questões antes de se reportar ao texto. Assim, por quê? Porque lendo as questões, assim você já saberá que assunto está sendo discutido e ficará mais fácil fazer a busca pela opção correta, ok? Quando você lê as questões, mais ou menos você tem uma ideia do que está sendo pedido desse texto. Diferente de você entrar assim diretamente nele, sem ter uma noção ainda do que ele aborda e do que será cobrado. Vamos lá. Ó, por exemplo, vocês vão se reparar com um texto como esse aqui, ok? Ó, o texto 1. Dentro desse texto, nós vamos tirar as questões de 46 a 50. Vemos um título que também ajuda, 100 anos de soledade. Então, 100 anos de solidão, né? Aí já ajuda também bastante. É uma obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ok? Então, olhem nesse slide e o próximo slide aqui também, ok? Então, como vocês podem ver, ele é um texto bastante comprido. Já tem um título, já tem uma ideia, mas de repente o texto ele não pode trazer esse título, ok? Então vocês não teriam uma ideia. Como eu comentei anteriormente, né, que vocês devem ler primeiro as questões e depois vocês voltam para esse texto. Vamos lá, vamos para
para as questões para ter uma ideia de que é o que está sendo pedido aqui. A primeira, a questão 46. Ela diz assim: uma das obras literárias mais famosas do mundo é 100 anos de solidão, né, que nós vimos lá no texto, do colombiano Gabriel García Márquez. O romance foi escrito a partir de diversas experiências pessoais que Márquez teve ao longo da vida. Uma delas é... Então aí vocês vão ter as 5 questões, ok? Então, como vocês veem, né, que aqui está falando sobre a obra, o romance dele, e está perguntando que ele foi escrito a partir de diversas experiências. Então, nós vamos sacar essas experiências, quais foram de acordo com o texto. Essa seria a questão 46. A questão 47 diz assim: em 2007, a obra teve sua mais recente edição publicada para... Então, isso nós vamos tirar de lá do texto. 48. De acordo com o texto, o livro é composto por 20 capítulos que... Okay? 48. 49. Uma das primeiras pessoas a ler a obra clássica de Márquez foi seu amigo Carlos Barral, que revelou ter achado que a obra seria... E, por último, a 50. Entre os capítulos 4 e 16, podemos dizer que, de acordo com o texto, o principal tópico discutido é... Então, assim, várias questões, né, que nós vamos ter que tirar de aí, todas relacionadas com esse romance aí. Vamos então para o nosso texto. Aqui temos o texto, vamos a ler. Ele dice assim: 100 años de soledad. 100 años de soledad es la novela más conocida del escritor colombiano Gabriel García Márquez, considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en español. La novela fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses, entre 1965 y 1966, en Ciudad de México, y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. La idea original de esta obra surge en 1952, durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. En su cuento, Un día después del sábado, publicado en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. Gabriel García Márquez inicialmente le presentó 100 años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía la que entonces era la editorial de vanguardia en lengua castellana, Seix Barral. Pero Carlos Barral le dijo a García Márquez: yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que esa novela no sirve. Sin embargo, García Márquez no cesó y logró que la editorial sudamericana le editase el libro. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata el desarrollo económico, político y social del pueblo. Y los últimos 4 capítulos narran su decadencia. La más reciente edición del libro es del año 2007, publicada en un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española para rendir un homenaje a su autor a propósito de sus 80 años de edad y de cumplirse 40 de la publicación del libro. Ok, meninos, vamos a voltar ao slide anterior, ok? Porque nós vamos a fazer a tradução agora para português e depois analisaremos as questões, ok? Eu vou fazer aqui a tradução. Então, 100 anos de solidão. 100 anos de solidão é a novela mais conhecida do escritor colombiano Gabriel García Márquez, considerada uma obra maestra da literatura hispanoamericana e universal. É uma das obras mais traduzidas e lidas em espanhol. A novela foi escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses entre 1965 y 1966 na Cidade de México. Y se publicó
pela primeira vez a mediados de 1967 em Buenos Aires. A ideia original desta obra surgiu em 1952 durante uma viagem que realiza o autor a seu povoado natal Aracataca, em companhia da sua mãe. Em seu conto, Um Dia Depois do Sábado, publicado em 1954, já Gabriel Garcia ele faz referência pela primeira vez a Macondo, sobre Macondo, ok? E várias das personagens desta obra aparecem em alguns dos seus contos e novelas anteriores. Gabriel Garcia Marques, inicialmente, ele lhe apresentou, né, 100 anos de solidão, a Carlos Barral, quem a meados dos anos 60 ele dirigia, aqui nesse momento era a editorial de vanguardia na língua castelhana. Seix Barral era o nome dela. Mas Carlos Barral, ele disse a Garcia Marques, eu acho que essa novela não vai ter sucesso. Eu acho que essa novela não serve. Entretanto, Garcia Marques ele não cessou, ele não parou e conseguiu que a editorial sul-americana editasse o livro. O livro ele se compõe de 20 capítulos não titulados, nos quais se narra a história com uma estrutura cíclica temporal, já que os acontecimentos do povoado e da família Buendia, assim como os nomes das personagens, eles se repetem uma e outra vez, fusionando, né, a fantasia com a realidade. Nos 3 primeiros capítulos se narra o êxodo de um grupo de famílias e o estabelecimento do povoado de Macondo. Desde o capítulo 4 até o 16, se trata, se aborda o desenvolvimento econômico, político e social do povoado. E nos últimos 4 capítulos narram a decadência, ok? A mais recente edição do livro é do ano 2007, publicada dentro de um esforço, né, conjunto da Real Academia Espanhola para render uma homenagem a seu autor, a propósito, devido a seus 80 anos de idade de Gabriel Garcia Marques e de se cumprirem 40 anos da publicação do livro. Então, agora sim, vamos para as questões. Vamos com a primeira questão. Uma das obras literárias mais famosas do mundo é 100 Anos de Solidão, como nós vimos no texto, do colombiano Gabriel Garcia Marques. O romance foi escrito a partir de diversas experiências pessoais que Marques teve ao longo da vida. Uma delas é, opção a visita que o autor fez à Academia Real Espanhola, fazendo com que ele despertasse sua criatividade para o nome dos personagens. Opção B, as viagens que Marques fez com seu amigo Carlos Barral para sua cidade natal. Opção C, o fato do autor ter vivido boa parte de sua vida em Buenos Aires. Opção D, a viagem que ele fez com sua mãe até Aracataca ou sua visita até a sede da Academia de Língua Espanhola. A opção, como vocês podem ver aqui, é a opção D, a viagem que ele fez com sua mãe até Aracataca. Onde vocês encontram essa resposta? Dentro do texto, no primeiro parágrafo, ele está, onde diz assim: a ideia original desta obra surge em 1952 durante um viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca, en compañía de su madre. ¿Ok? Vamos con la siguiente, 47 aqui. Em 2007, a obra teve sua mais recente edição, publicada para, opção A, homenagear os 80 anos de sua primeira edição. Opção B, marcar uma releitura do clássico feita pela editora da Academia de Língua Espanhola. Opção C, marcar os 80 anos de morte de Marques. Opção D, questionar a importância da obra em um contexto neoliberal na América Latina. Opção E, homenagear os 80 anos de Marques e os 40 anos de lançamento do livro. A opção, nesse caso, meninos, opção E, homenagear os 80 anos de Marques e os 40 anos de lançamento do livro. Vocês veem isso aí, essa resposta, no texto, ao final do parágrafo do segundo parágrafo, ¿ok? Dice así: la más reciente edición del libro es del año 2007,
publicada en un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española para rendir un homenaje a su autor a propósito de sus 80 años de edad y de cumplirse 40 de la publicación del livro. Vamos com mais uma das questões. 48. De acordo com o texto, o livro é composto por 20 capítulos que, opção A, seguem uma ordem não cíclica do tempo, fazendo com que a história aconteça cronologicamente organizada. Opção B, contém 4 capítulos iniciais, destacando o êxodo de algumas famílias e povos colombianos. Opção C, em sua maioria apresentam personagens colombianas e mexicanas. Opção D, apresentam uma estrutura temporal cíclica com os 3 primeiros capítulos, apresentando o êxodo de algumas famílias. E opção E, mostram o descaso da família Buendía com a situação política da Colômbia. A resposta, meninos, opção D, apresentam uma estrutura temporal cíclica com os 3 primeiros capítulos, apresentando o éxodo de algumas famílias. No texto também, no segundo parágrafo, diz assim: el libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura temporal, con una estructura cíclica temporal. En los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. E a penúltima questão, questão 49, falava assim: uma das primeiras pessoas a ler a obra clássica de Márquez foi seu amigo Carlos Barral, que revelou ter achado que a obra seria A, um sucesso por retratar boa parte da realidade da sociedade colombiana. B, não exitosa e que não serviria a nenhum propósito. C, um grande fracasso por questões étnicas e raciais. D, uma grande aposta do colombiano ainda estreante nesse tipo de romance. E uma grande surpresa para os membros da Academia Real Espanhola. A resposta dessa questão é a opção B, não exitosa, e que não serviria a nenhum propósito. Por quê? No texto, bem no início do segundo parágrafo, ele disse assim: Carlos Barral le dijo a García Márquez: yo creo que esa novela no va a tener éxito. Yo creo que essa novela não sirve. Ok? Então, por isso, a opção correta é essa opção B. Vamos agora com a última das questões, a opção 50, ok? A questão 50, perdão, que diz assim: entre os capítulos 4 e 16, podemos dizer que, de acordo com o texto, o principal tópico discutido é a vida amorosa da família de Carlos Barral, a situação política, financeira e econômica da família de Carlos Barral, o desenvolvimento econômico, político e social da cidade, e os últimos 4 capítulos narram seu declínio, a situação política, financeira e econômica da família de Márquez, ou é a situação política, financeira e econômica do povo colombiano. E a opção, meninos, é a opção C, ok? O desenvolvimento econômico, político e social da cidade, e os últimos 4 capítulos narram seu declínio. No texto, no segundo parágrafo, ele diz assim: en los 3 primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata el desarrollo económico, político y social del pueblo. Y los últimos 4 capítulos narram sua decadência, meninos. Então, assim, pessoal, essas foram as 5 questões. Como vocês viram, puderam perceber, é um texto que era um pouco comprido, ok? Aí, ele é um texto que caiu na última prova, ok? De URCA no segundo período de 2021, ok? Foi um texto onde foi abordado esse romance, uma obra magnífica da literatura universal, ok? Não somente hispano-americana, da literatura universal. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, revisem novamente, ok? O texto, vejam as questões com mais atendimento. E vocês vão perceber que
eram essas as opções certas, as opções corretas. Então, nos vemos em nossa segunda aula, ok? Para que continuemos, né, com essa troca de conhecimentos e para que vocês se possam dar bem essa prova de espanhol da URCA. Tchau, tchau, e nos vemos então em nossa seguinte aula.